Olá, vamos dar continuidade à nossa apresentação sobre comunicações nas organizações. Essa segunda parte, ela vai tratar das redes de comunicações. Podem ser definidas redes de comunicação como um conjunto de canais nos quais a comunicação se processa, ou no plural, as comunicações se processam. Existem dois tipos de rede: a rede formal e a rede informal. A rede formal, ela flui conforme a sua hierarquia social da organização, de acordo com o seu organograma, de acordo com o seu estatuto, o seu regimento. E a rede informal, ela surge espontaneamente, ela atua paralelamente à rede formal. Ela, vamos, entre aspas, desconhece a rede formal. Ela até reconhece, mas ela prefere seguir a rede informal porque é mais crível para as pessoas. As chamadas redes formais, elas são verticais e seguem a hierarquia da organização, ou seja, retratam a cadeia de autoridade da organização. As redes informais, por seu lado, elas fluem em qualquer direção, passando muitas vezes por cima dos níveis de autoridade. Isso está descrito no livro de Robbins, de 2002. É importante reconhecer que a rede informal é uma atividade, entre aspas, normal e natural. Ela é parte essencial ao ambiente humano. Na verdade, tudo que é criação humana não é normal e nem natural. É uma criação, é uma invenção do ser humano na tentativa de fazer com que tudo se torne mais fácil para ele. Então, é a lei do menor esforço. Quanto menor esforço o ser humano fizer, melhor para ele. Ele adota aquilo que lhe traga mais satisfação e mais tranquilidade no seu dia a dia. Então, eu vou deixar no final do vídeo, como eu fiz no outro, um esquema teórico que mostra os tipos de rede de comunicação. Já até falei sobre isso aqui, está lá no vídeo anterior. O tipo de rede formado no formato de roda, ou de cadeia, ou de círculo, com cada uma das características que apresentam. Por exemplo, se você quer rapidez de influenciação, de influenciamento, como você queira chamar, você vai usar. Se você usar o tipo roda ou o tipo cadeia, é muito rápida. Então você ganha rapidez com esses dois tipos. E se você tentar ir com um círculo, é muito lento esse tipo. Não serve para você. A curacidade, ou seja, o tipo de informação correta, ela no tipo roda ela é muito boa, também no tipo cadeia, mas é muito pobre no tipo círculo. A ênfase no líder é muito pronunciada no tipo roda, marcante até no tipo cadeia e nenhuma no tipo círculo. Então você tem que optar por um desses tipos a partir do que você queira. Quanto à questão da moral do grupo, a moral do pessoal, no tipo roda é muito pobre, no tipo cadeia é pobre e no tipo círculo é muito boa. Então, quanto à flexibilidade para a mudança nos cargos,
O tipo roda é muito lento, é lento também no tipo cadeia e muito rápido no tipo de círculo. Então o administrador tem que saber escolher o tipo de rede que ele vai utilizar de acordo com os seus propósitos, de acordo com seus objetivos a serem alcançados, e o tipo de organização, as circunstâncias do momento. Então tudo isso são variáveis que o líder tem que trabalhar com elas. Então, voltando à questão das redes de comunicações em si, ao longo do tempo, uma organização desenvolve redes de comunicações correspondente a algumas direções. A rede de comunicação é um padrão ou um fluxo de mensagens que a comunicação percorre do início ao fim, para que a informação seja transmitida. Se os membros de um grupo não conseguem trocar informações sobre seu trabalho, o processo de comunicações não funcionará efetivamente. Os funcionários de níveis mais altos têm influência sobre o modo como os canais de comunicação se desenvolvem em suas unidades. Por exemplo, a estrutura de autoridade formal estabelecida pelos funcionários de nível mais alto irá ajudar a determinar quem vai interagir com quem. Então aí eu deixo, novamente voltando à questão de deixar para o final do vídeo, esses esquemas teóricos, em que você percebe com mais claridade, com mais clareza, esse fluxo, né? Então tudo centraliza no gerente. O gerente ele tem que se comunicar com os seus superiores e tem que se comunicar com os seus subordinados. É uma tarefa inglória, porque ele tem que atender aos interesses da administração superior, por um lado, e tem que, entre aspas, atender aos seus subordinados, às suas necessidades. E o gerente ele pode atuar de duas maneiras. Ele pode monitorar o trabalho das pessoas, ou pode ser um prestador de serviço para as pessoas, ajudando no que for possível. Então, ele sempre estará preocupado com o fluxo do trabalho. E numa parte, ele vai estar preocupado com o controle das ações administrativas. E se ele adota um outro estilo de liderança, ele vai estar mais preocupado em aconselhar as pessoas, em dar contribuição de acordo com a sua experiência. Eu fiz muito isso. Ao mesmo tempo que eu era o chefe, eu era o líder do grupo, e eu, quando não podia simplesmente controlar o trabalho dos meus subordinados, porque eu percebia que faltava para eles informações, faltava conhecimento sobre determinado assunto, eu aconselhava, eu ensinava. E, na verdade, eu sempre fui professor na minha vida. Então você tem aqui um contínuo vertical que vai de alto a baixo, em que com relação ao tempo gasto com as redes de comunicações, quanto mais você sobe na hierarquia, menos tempo você gasta, você está próximo de quem manda lá em cima. Quanto mais você desce, mais tempo você gasta com os seus departamentos, com os seus subordinados, porque é claro que vai ter muito mais gente para controlar ou aconselhar. Segundo Kant, no seu livro de 1956, nas páginas 32 a 33, abre aspas, o sistema formal de comunicações de toda a organização, o conjunto de canais e meios de comunicações estabelecidos de forma consciente e deliberada, é suplementado no decorrer de pouco tempo por uma rede informal de comunicações, igualmente importante, que se baseia nas relações sociais interorganizativas. Não adianta o gerente, o líder, querer se insurgir contra o surgimento da rede informal. Ela vai existir, ela vai acontecer. Cedo ou tarde, ela acontece.
Segundo esse raciocínio, podemos afirmar que a comunicação informal trata das interpretações subjetivas. Então o sujeito pega a informação, aquilo que é formal, aquele comunicado, aquela informação, e ela dá a sua interpretação. Todo mundo faz isso. A interpretação dos enunciados emitidos, formalmente emitidos pela organização. Uma das formas mais correntes e ainda não suficientemente investigada de interpretação dos enunciados emitidos pela empresa é o famoso boato. Então, as relações públicas, para evitar o boato, supre a organização de informações verídicas, o mais verdadeiro possível, porque essa é a questão das comunicações como um todo. O objetivo deve ser tratar com fatos e não com boatos. Conforme Hobbes, o boato possui 3 características principais. Primeiro, não é controlado pela administração. A administração não tem como evitar o boato. Ela pode minimizar, fornecendo à estrutura da organização informações reais, verídicas, confiáveis. Então, esse boato ele é tido pela maioria dos funcionários como mais digno de crédito e é mais confiável para os empregados que aqueles comunicados formais emitidos pela alta administração. As pessoas sempre vão fazer aí uma interpretação daquilo que o chefe quis dizer, por exemplo. Então, terceiro, o boato é amplamente utilizado para atender aos interesses pessoais daqueles que o praticam. Você pode até usar isso a seu favor, como líder, como gerente. Se você quer, por exemplo, que uma informação flua com rapidez, você chama aquela pessoa que é, entre aspas, bocuda, aquela que fala para todo mundo, e você pede para essa pessoa guardar segredo. Você dá a informação e diz para a pessoa, não fale nada para ninguém. Então, dentro de alguns minutos, toda a rede informal da organização saberá daquela informação, daquela notícia. É até uma maldade, às vezes, você fazer isso. Mas o gerente tem que se valer de questões que não são simplesmente, não está no manual. Então, você faz isso sem maldade, na verdade. Você quer que a informação flua rapidamente, pega aquela pessoa que é fofoqueira e você diz para a pessoa, olha, eu vou te falar uma coisa, mas não conta nada para ninguém, sabendo que essa pessoa, ao sair da tua sala, ela já vai espalhando. E é o que você quer, na verdade, é espalhar a notícia. Segundo esse autor, Hobbes, o boato ajuda a manter as pessoas unidas, permite aos impotentes, aqueles que não podem fazer nada, como eles mesmos dizem, desabafarem. As pessoas desabafam por meio do boato. Também o boato transmite preocupações dos funcionários, porque quando o funcionário não sabe o que vai acontecer, não tem a informação correta, o funcionário inventa um boato e espera que a informação correta apareça rapidamente, inclusive. Então, essas preocupações dos funcionários preenchem vazios no sistema de comunicação formal. Então, está no seu livro de 2000, na página 266. Então, vamos ver agora o processo de comunicações, como é que acontece, né? A essa altura, nós vimos que a estrutura da empresa e os mecanismos de coordenação podem ajudar a formar um sistema de comunicações que atenda aos requisitos de informações de uma empresa, de uma organização, segundo a incerteza, a complexidade, interdependência do trabalho a ser feito. Porém, vimos também que a construção impessoal do sistema de comunicação
pode somente ir até o ponto de estimular a eficiência empresarial, fazer com que as pessoas façam bem o seu trabalho. Mas isso não quer dizer que a empresa obterá um sucesso ao final da sua jornada, a partir daquilo que ela planejar, com as suas metas a serem alcançadas. Os gerentes podem preferir também debates via a via, ou seja, cara a cara, porque nesse caso eles podem notar as expressões do rosto, das comunicações não verbais, do tom de voz, dos gestos e outros sinais não verbais que contêm um significado para o líder. Os debates via a via podem também, cara a cara, né, podem também tornar possível a retroinformação. Então, eu, por exemplo, não gosto de fazer muitas reuniões, porque o líder que vive se reunindo, significa que o trabalho não está fluindo de acordo com o padrão estabelecido. Então, a reunião fica chata. Todo mundo já sabe que vai ter reunião se alguma coisa sai errado no seu trabalho. Então, isso é chato. O líder, isso desgasta a reunião. Então, quando alguém só vive em reuniões, você pode dizer assim: a coisa não vai bem nessa organização, porque está tudo fora dos padrões, porque você só faz reuniões para conseguir fazer com que as coisas que não estão andando de conformidade com o padrão estabelecido voltem a atuar dentro dos padrões. É o princípio da exceção de Taylor. Lembra o princípio da exceção de Taylor? Então você só reúne para consertar aqueles 20% no máximo das coisas que não estão indo bem na organização. Então, cuidado com reuniões e reuniões e reuniões. O seu chefe só vive reunido, alguma coisa não vai bem. Então, você preserva a reunião para algo bem sério. E aí, uma das coisas mais sérias que tem na reunião é que você consegue tirar das pessoas aquilo que elas pensam, aquilo que elas vão falar e vão fazer gestos que você vai poder interpretar. É assim que fazem pesquisas qualitativas. Você tem informações quantitativas, mas você quer saber por que aquelas informações quantitativas aquelas opiniões foram emitidas. Então, quando você reúne numa sala particular pessoas que podem ser identificadas de acordo com um perfil por exemplo, uma pesquisa eleitoral, você pega os eleitores maiores de 16 anos e vai até uma certa idade, e você estratifica isso de acordo com o censo, e você coloca essas pessoas em salas separadas e então começa a fazer aquilo que chamamos de brainstorming, ou tempestade cerebral. Você solta frases, solta informações e vê a reação do pessoal. Então as pessoas dessa maneira elas exprimem as suas opiniões de maneira mais correta do ponto de vista das informações que eu preciso, que eu necessito. Isso me dá também um feedback imediato, que eu sei então como é que as pessoas estão sentindo, o que é que elas estão pensando. Isso é muito interessante fazer. As reuniões servem muito para isso. Então há dois tipos de comunicação. Uma, voltando a dizer, né, novamente, uma distinção útil pode ser feita entre esses dois tipos de comunicação, que é a comunicação efetiva e a boa comunicação. A comunicação efetiva é aquela que ocorre quando o emissor obtém os resultados esperados do receptor. O receptor dá a resposta adequada. Na comunicação efetiva, o objetivo do emissor é influenciar o receptor, de modo que seja alcançada a influência desejada.
A comunicação boa comunicação ocorre quando a compreensão do receptor concorda com o significado pretendido pelo emissor. Na boa comunicação, a compreensão é o alvo a ser alcançado. Então aqui eu vou deixar no final do vídeo mais um esquema teórico para que você perceba como é que se dá esse processo de comunicação entre o emissor, a mensagem a ser transmitida, o receptor, a interpretação da mensagem e a compreensão do receptor. Quando você inclui aí uma retroalimentação, um feedback, as coisas se completam mais ainda, porque aí o emissor, ele sabe exatamente como foi que o receptor recebeu, como é que ele decodificou e qual foi o comportamento dele. Então, vai ficar então na descrição, não, no final do vídeo, esses esquemas teóricos. Então, esses processos de comunicações seguem etapas que vão da significação da mensagem e a sua codificação. A mensagem em si, depois de significada e codificada. Aí quando chega no emissor, há uma decodificação, portanto é interessante a questão do código, se ele é entendido pelas duas partes, pelo emissor e pelo receptor, para que haja compreensão. E depois o comportamento obtido, decorrente da comunicação feita pelo emissor, retornando a este emissor, ele tem a exata noção de que a comunicação deu resultado. Isso é um esquema que também vou deixar no final do vídeo. Existem alguns obstáculos à compreensão das mensagens. Então existem obstáculos que estão na fonte, ou seja, no emissor, quando a mensagem não é bem feita e há significados diversos. Há uma falta de clareza, por exemplo, na mensagem dúbia, mensagem que ao invés de transmitir um conhecimento, alguma informação necessária, existem dubiedades, ou então várias fontes querem falar sobre o mesmo assunto e bagunça a rede de comunicações e acabam mensagens não desejadas sendo transmitidas para a organização. É um quadro teórico que eu também vou deixar no final do vídeo. Então, resumidamente, que obstáculos à compreensão nós podemos perceber? Obstáculos na transmissão, nos canais, distorção por intermediário simétrico. Faça uma experiência, pega uma sala de aula, como eu já fiz, pega uma informação, pega uma pessoa, leva para o corredor, dá essa informação para aquela pessoa e pede para ela transmitir isso no ouvido de cada um dos que ficaram dentro da sala. Você vai ver que no final, aquela historinha que você contou, aquela informação que você deu para o primeiro sujeito que estava no corredor, fora da sala de aula, vai chegar totalmente distorcida no final, porque as pessoas começam a querer falar demais ou falar de menos, ou interpretar a informação dada. Isso vai fazer com que as pessoas, o receptor, fiquem sobrecarregados de informações ou então não tenham informação nenhuma. Há uma distorção daquilo que se pretendeu, né? Então, há outras questões também, como as prioridades entram em choque. A empresa, a organização tem que ter prioridades. E elas entrando em choque, então, deixam de ser prioridade. René Descartes, o nosso herói, nosso filósofo, que deu início, então, ao uso do método científico cartesiano, ele dizia o seguinte: não há maneira melhor de você desmoralizar uma prioridade do que eleger uma segunda prioridade. Ou é prioridade ou não é. O que quer dizer prioridade? Aquilo que vem primeiro, que o resto é secundário.
Mas nós, principalmente na área política, na área governamental, gostamos de desmoralizar a prioridade. A prioridade é a educação, mas também é a saúde, mas também é a segurança, mas enfim. Aí você elege um monte de prioridade, você não sabe qual é a prioridade. Todas são prioridades, não pode ser. Se for a educação, você vai ter melhor saúde, você vai ter melhores comportamentos sociais, você vai ter oportunidades melhores de ascensão social, de ocupar cargos mais importantes. Então a educação é prioridade, o resto é secundário e tudo mais vai acabar refletindo a prioridade que você elegeu. Eu coloco a educação porque, como eu fui educador grande parte da minha vida, aliás, quase toda a minha vida, eu sempre assisti essa barbaridade que é os governos elegerem inúmeras prioridades. Não existe isso, inúmeras prioridades. Ou é prioridade ou não é prioridade. Então, se a educação é a prioridade, tudo o resto é secundário, mas que acaba por atingir o objetivo principal, que é o bem comum, na verdade, quando se trata de poder público. Há alguns obstáculos que, ao contrário daqueles que nós acabamos de citar, que estão nos canais, nós temos obstáculos que estão no receptor. Por exemplo, a desatenção, porque a mensagem ela é ouvida ou atendida. Há uma avaliação prematura, isso aí eu já sabia, isso eu já sei, e passa em frente rapidamente e não dá atenção. A resposta, por exemplo, a fatores imateriais, né, não objetivos. Então você dá mais valor à opinião do que ao fato em si. E nas comunicações você até pode trabalhar com opiniões. As relações públicas tratam só disso. A matéria-prima das relações públicas é trabalhar a opinião. E nós sabemos lá nas relações públicas que a opinião ela pode ser, ela se apresenta como os estados da matéria, né? As matérias, qualquer matéria ela se apresenta em 3 estágios, né? Líquido, sólido e gasoso. Uma opinião muito sólida é difícil de mudar, mas é possível trabalhar e mudar, mas é difícil. A sólida, né? A líquida, ela já não é tão sólida, claro, né? E ela é possível de mudar mais facilmente pode ser mudada uma opinião que é líquida. Já uma opinião gasosa é como biruta de aeroporto. Dá o vento, a pessoa pensa daquela forma. Mudou, ela já pensa de outra. É como as nuvens do céu. Mudam o tempo muda, as pessoas começam a emitir opinião de forma contrária àquilo que ela já tinha manifestado. Então, quem trabalha com opinião tem que saber lidar com elas. Na verdade, a melhor forma de lidar com comunicações é lidar com a verdade, com os fatos, e não com opiniões, versões sobre os fatos. Então, portanto, há mal interpretação das pessoas. As pessoas interpretam mal as informações. E há obstáculos no retorno, por exemplo. As pessoas elas não falam a verdade de acordo com o que ela percebeu na informação. Ela falseia a informação. Então isso é muito preocupante você lidar com essas questões. Voltando a dizer, né, esses esquemas teóricos vão ficar no final do vídeo, vocês poderão com mais calma transitar aí o pensamento de vocês entre o emissor, os canais, a mensagem,
o receptor, a decodificação, o feedback, etc. O que os emissores podem fazer para que as comunicações sejam bem feitas? Um problema fundamental na comunicação interpessoal, melhor dizendo, é despertar a capacidade de defesa nos receptores. Quando a informação é apresentada de maneira que ameaça, a nossa autoimagem, por exemplo, ela é ameaçada, é provável que nós, receptores, reajamos de algum modo a nos defender contra aquela ameaça, entre aspas, e na tentativa de manter uma autoimagem que conserva o amor próprio. Hoje, com o uso das redes sociais, as pessoas são vítimas de crimes que não é fácil a pessoa lidar com informações falsas, né? Então, as pessoas que querem manter a sua autoimagem de forma correta, livre de boatos e de maledicências, ela tem que trabalhar o tempo todo com informações verdadeiras. A melhor maneira de combater a falsidade é você trabalhar com a verdade dos fatos. Injúria, calúnia e difamação, você pode até processar as pessoas, mas vai resolver o problema? Talvez não, talvez resolva, isso depende. Então, o que podem fazer os emissores? O problema é despertar a capacidade de defesa dos receptores. Quando é apresentada uma informação que ameaça a autoimagem, é provável que reajamos de algum modo a nos defender, como já falamos aqui. Alguns mecanismos de defesa são a racionalização, que é uma reação psicológica que a pessoa racionaliza. Não, isso não é correto, eu não vou dar ouvidos a esses boatos. Então a pessoa começa a inventar justificativa para o próprio comportamento. As pessoas racionalizam, portanto. As pessoas tendem a se indulgenciar, né? A serem autoindulgentes com a racionalização. Ou então a pessoa faz uma projeção. Ela projeta no outro as suas atribuições. O pensamento e sentimento de outras pessoas pode se projetar em si próprio, ou a pessoa pode querer projetar a sua imagem nas outras pessoas. Ou então a pessoa pode simplesmente negar, entrar em processo de negação, negar o fato, insistir que não pensamos ou não sentimos aqueles sentimentos que são inaceitáveis para nós. A gente então nega, principalmente quando nos atinge de maneira muito impactante. A gente entra num processo de negação. Ou a gente racionaliza, ou a gente projeta, ou a gente nega. E há, portanto, a formação de uma reação. As pessoas reagem, né, se defendendo ou fazendo o oposto ao que nós próprios desejamos. A gente quer se amoldar à opinião dos outros. Então, outro esquema teórico, no final do vídeo, é uma tabelazinha em que a gente lista no lado esquerdo as questões, as características que são ameaçadoras, e no lado direito as não ameaçadoras, porque o que o líder tem que fazer é transformar ameaças em não ameaças. Então, as questões que são ameaçadoras é a avaliação. Então o líder tem que fazer com que as pessoas não avaliem as informações, porque a não ameaça é quando a informação ela é descritiva, ela simplesmente descreve um fenômeno, uma informação. Então ela foge da avaliação. Ou então, quando a informação que é dada, ela é de controle, para saber o que as pessoas estão pensando.
Então isso aí tem que ser transformado para que não seja ameaçadora a orientação de certos problemas. Se há alguns problemas a serem orientados, faça a orientação, mas não tente controlar, porque aí é ameaçadora a informação de controle. A informação estratégica, aquela que é da organização, quando ela é transmitida na rede, ela tem que ter certos cuidados, ela tem que ser mais espontânea e menos estratégica, porque a estratégica ela é mais ameaçadora, a espontânea não. Então é por isso que se fazem nas organizações momentos de espontaneidade, pode ser questões culturais, podem ser questões esportivas, diversas maneiras de você quebrar essas ameaças potenciais nas informações. Quando você, por exemplo, faz uma comunicação muito neutra, essa neutralidade ela é ameaçadora, as pessoas começam a desconfiar, porque a organização quer, o que ela quer. Então, a organização ela tem que demonstrar empatia, ela tem que transmitir certos conhecimentos, certas informações com empatia, ficando do lado da pessoa que vai receber a informação. Ou então quando ela simplesmente trata a informação com ares de superioridade, eu mando e vocês obedecem, por exemplo. A organização tem que tentar partir de uma questão de igualdade, né? Empatia, igualdade com a pessoa. Uma comunicação que é dada com certa questão do grau de certeza, ela é ameaçadora. Quando na verdade toda informação ela deve ter um certo caráter provisório para deixar de ser ameaçadora. Então vejam lá no final do vídeo esse esquema aí. Portanto, a partir desse esquema nós acabamos de citar, há um contínuo que você pode sair das situações ameaçadoras para não ameaçadoras. Então, por exemplo, uma situação de avaliação, você vai para a descrição. O seu desempenho é um tanto desapontador. Por exemplo, uma informação que eu passo para um empregado. O seu desempenho é um tanto desapontador. Então, você não se importa com o seu trabalho. Isso são tipos de perguntas, de questões de avaliação. Na verdade, quando você deixa de avaliar e passa a descrever, olha, eu percebo que o seu trabalho, o seu desempenho não é ideal. Então, isso é uma descrição, não é uma avaliação direta. Então, você pode também sair da situação de controle para a orientação do problema. Por exemplo, está tudo errado, volte e faça novamente. Isso não é forma de você lidar com os problemas, com as informações. Você poderia dizer, você poderia melhorar aqui nesse aspecto. Os demais estão corretos. Então, isso é uma maneira de você sair da parte do controle para a orientação do problema. Da estratégia para a espontaneidade. Por exemplo, faremos extra para suprir toda a demanda, não teremos final de semana. Isso é uma forma estratégica de trabalhar. Qual é a outra forma de espontaneidade? A empresa é a nossa segunda casa, você fala. Somos a melhor equipe e estamos escalados para vencer mais este desafio. É diferente. Então muda a questão, deixa de ser simplesmente estratégica e passa a ser espontânea. Você pode ir da neutralidade para a empatia. Por exemplo, me desculpe, não sou psicólogo, já tenho tantos problemas para resolver. Isso é com relação à neutralidade, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Aí quando você sai dessa posição de neutralidade e vai para a empatia, você diz o seguinte: olha, vocês devem estar sofrendo muito, passando por muitos problemas, eu posso imaginar. Em que eu posso lhe ajudar? É diferente. Você passa a ter empatia pela pessoa.
Nós lidamos com seres humanos, nós lidamos com gente nas organizações. Você pode sair da posição de superioridade para a questão da igualdade. Por exemplo, eu comando o setor de produção e resolvo os problemas. Você pode dizer o seguinte: nós somos uma equipe que é reconhecida pelo esforço de cada um, então vamos juntos, vamos resolver as questões. Você pode sair da questão de certeza para o caráter provisório. Por exemplo, você pode dizer: infelizmente, você não tem capacitação necessária para me auxiliar. Então, essa é uma coisa muito difícil, essa certeza. Muitos funcionários, eles não fazem melhor por não saberem fazer melhor. Então, você tem que ensiná-los. Eu sempre fiz isso. Você pode dizer o seguinte para a pessoa: irei fazer um teste com você. Gostaria que você me auxiliasse no processo. Mas para isso, é necessário que você continue seus estudos, ou seja, estude, não pare, melhore, obtenha mais conhecimento. Assim, é um caráter provisório que você passa para a pessoa e não de certeza, porque a pessoa fica ameaçada. Então, as pessoas não gostam de ameaça, ninguém gosta de ser ameaçado. Então, a pessoa sai da posição de ameaça para a posição de não ameaça. Então, vamos lá, continuando aqui. O que os receptores podem fazer, então? Conforme R. Rogers, conhecido psicoterapeuta, ele sugere que a comunicação real se dá quando nós ouvimos a outrem com compreensão. Então, ouça mais do que fale em certos momentos. Você tem 2 ouvidos e uma boca. As pessoas gostam de falar demais e fala pelos cotovelos, estraga tudo muitas vezes. Ouça mais, haja com mais empatia. Um grande problema, por exemplo, muitas vezes sugere-se que a maior barreira à comunicação sob controle do receptor é a tendência a avaliar. Então, os líderes têm essa tendência a avaliar as pessoas. Isso acontece porque a tendência a avaliar interfere grandemente com a obtenção do tipo de entendimento que Roger está descrevendo. A avaliação, segundo Aurer, ela exprime o seu julgamento e censura o de George, taxando-o com palavras como snob e exibicionista. As deduções e conclusões de Aurer deduz que George escolhe palavras difíceis antes de vir para a aula. Então, ele admite que o motivo de George é o de se mostrar. Então, a pessoa que fala bonito, fala de forma difícil, ela quer se mostrar, segundo a interpretação das outras pessoas. Ou então, quando dá um tratamento das deduções e afirmações como observações. Aurer considera suas inferências e suposições como fatos que ele nem observa, nem consegue observar. Eles levam ou resultam de raiva, que toma a forma de uma urgência em agredir George. Então, não é fácil lidar com gente, com pessoas. Você tem que estudar muito essa questão. Outro esquema teórico que eu vou deixar também neste final de vídeo mostra na questão de receptores esses 2 planos, um plano de referência de George e o plano de referência de Aurer. Então, você tem sentimentos em George, você tem sentimentos, intenções e um comportamento verbal e não verbal, segundo ele apresentou. No plano de referência de Aurer, você tem comportamento verbal e não verbal, como é observado, quer dizer, inverte a questão. Você tem sentimentos, invertido também a questão com relação a George, e você tem deduções e afirmações sobre as intenções de sentimentos
do sujeito A. E, finalmente, a avaliação do sujeito A como pessoa. Então, você tem aqui uma comunicação interpessoal com uma sequência de fatos, como eu acabei de citar ainda há pouco. Então, nós podemos melhorar as nossas comunicações de várias maneiras. Por exemplo, ter uma audição empática, seja o que for que os emissores e receptores devam fazer juntos, cooperar ou concorrer, esses processos podem ser mais bem utilizados com quaisquer das vantagens oferecidas pela empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Isso está fazendo tanta falta nos nossos dias. As pessoas não têm empatia. Elas gostam de controlar as pessoas, ou elas gostam de analisar as pessoas, ou elas gostam de emitir sobre as pessoas suas opiniões. Muitas vezes passa por cima da questão da empatia. Por que as pessoas estão passando por aqueles momentos difíceis? O que está acontecendo com a pessoa? Então a pessoa procurar ver a situação em que a outra se encontra e se identificar com ela. Isso é empatia. Tão difícil nos nossos tempos, né? Outra questão é de reconhecimento de nossa própria defesa. A gente, qualquer líder, qualquer trabalhador, qualquer gerente, acaba também ficando em estado de defesa, defendendo o seu pedaço, defendendo a sua área, defendendo a sua gerência, defendendo. Então, cuidado. Você tem que reconhecer que você também está em defesa. Então, reconhecer isso nas próprias tendências defensivas é muito importante. Você para de estar na defensiva e você age como um verdadeiro líder, se colocando no lugar das pessoas. Você, por exemplo, reconhece que seus erros não significam que eles sejam totalmente ou de modo irrevogável incompetentes, sem valor. Não, as pessoas erram, nós erramos. E é interessante a gente reconhecer o erro e aprender com o erro que a gente cometeu. Agora, tem aquele ditado, né? Errar é humano, mas permanecer errando é burrice. Então, as pessoas, os gerentes, têm amor próprio suficiente para tolerar os erros em si próprios. Ele tem que ter isso. E eles são capazes de admitir esses seus erros. Então, isso é muito humano, muito... E aliás, empodera o líder, a gerência. É isso. Muito obrigado.